Bom dia, oitavo ano do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a professora Carol, tudo bem? Espero que sim. Saudades, né? As saudades são imensas de estar com vocês, mas logo isso acontecerá, né? Com a graça de Deus, estamos tomando os devidos cuidados e logo essa turbulência vai passar. Então, retomando nossos estudos, faremos hoje uma correção da aula da semana passada, que foi referente a sons e significados, e também a gênero dramático, que vocês tiveram que adaptar um conto para um texto dramático. Mas vamos começar pela correção de sons e significados, exploração e descoberta, com o texto O Menino que Carregava Água na Peneira, numa linguagem literária, que é o quê? É uma linguagem subjetiva, indireta, recheada de figuras de linguagens, né? Como nós vamos ver a seguir, a função, né, dessa conotação, dessa plurissignificação dentro de um texto literário. Então vamos lá para o conceito, né, do que é escutar um poema. Né? Ao escutar ou ler um poema pela primeira vez, busque basicamente deixar fluir suas sensações e emoções. Não se preocupe ainda em entender completamente a mensagem. Isso deve acontecer depois de várias leituras, né? Talvez no primeiro momento vocês não cheguem na significação dessa linguagem, mas ao analisar atentamente, você vai descobrir os significados, né? No primeiro contato, você tem apenas que sentir se ele lhe provocou alegria, se esse poema lhe provocou ternura, medo, horror, né? Observar se a sonoridade desse poema foi agradável, se foi desagradável, se foi esperada, se foi surpreendente, porque um texto literário, ele tem a função de despertar emoções, sentimentos, diferente de um texto informativo, onde a linguagem ela é objetiva, ela é clara e ela vem para informar. Aqui nós estamos no universo poético. Então vamos lá para a leitura do texto, né, literário, e depois para as correções. O menino que carregava água na peneira. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens, foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase, foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros. Bom, pessoal, aqui vocês têm um pouquinho sobre Manuel de Barros, né? Esse escritor, né, que nasceu em Cuiabá, maravilhoso, nos deixou em 2014, mas que teve em sua vida a presença da poesia, né? Nunca deixou de dedicar-se ao ofício de poeta.
e deixou muitas coisas boas, né? Embora tenha escrito muitos livros, recebido vários prêmios, a sua obra era pouco conhecida, mas de uma grandeza sublime. Bom, a gente entende aqui que o texto ele tem uma plurissignificação, né? A mãe percebeu essa sensibilidade. O que seria essa água na peneira, né? Porque se você levar para a objetividade, né, para a linguagem denotativa, não é possível carregar água na peneira. Mas aqui nós vamos partir para o mundo da conotação, né? Para outro tipo de linguagem, para a ressignificação das palavras. Então, indo para a primeira questão, o que nós vamos ter aí? Que o narrador faz parte do texto? É uma pergunta, né? O narrador faz parte do texto? Sim, ele faz parte do texto. Em caso afirmativo, em que versos faz referência a si mesmo, nós percebemos que há uma referência a si mesmo nos 2 primeiros versos, né? Então vamos lá, os 2 primeiros versos. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. Então nós temos aqui o uso da primeira pessoa, né? Temos os verbos conjugados na primeira pessoa, onde podemos detectar na questão 1 que o narrador faz parte do texto, sim, né? Vamos para a próxima questão, então, a questão 1.2, que é a seguinte: existem ações de ordem prática, ou seja, que têm uma utilidade perceptível. Outras não têm utilidade perceptível, mas valem por si mesmas, porque praticá-las nos dá prazer, alegria, nos desperta sensações novas. Quais das ações mencionadas pela mãe não têm utilidade de ordem prática, mas valem por si mesmas? O que seria utilidade de ordem prática? São essas utilidades que nós enxergamos como concretas, como necessárias, mas ações que são mencionadas pela mãe, apesar de não terem uma utilidade de ordem prática, elas valem por si só. Por quê? Porque elas têm uma significação sentimental, que vai ativar o emocional. Então, qual é a resposta? Valem por si mesmas? Sim. Carregar água na peneira é uma situação que vale por si mesma, porque representa o quê? Representa a perseverança, representa o acreditar que tudo é possível, né? Roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos também vale por si, né? Assim como catar espinhos na água, criar peixes no bolso. Tudo isso é surreal? É surreal, mas de acordo com a situação de você levar isso para o campo literário, ele vai ter uma ressignificação, uma plurissignificação, que é o foco da linguagem literária, certo? Então essa é a resposta da 1.2. Agora vamos para 1.3. O que você entende por fazer peraltagens com palavras? Fazer peraltagens com palavras é o que foi feito nesse texto, brincar com as palavras, né? Dispor delas para criar aquilo que nós conseguimos imaginar. Porque na imaginação tudo é possível. O que não é possível, que apenas se for fato, concreto, é na linguagem denotativa. Mas lembrando que estamos no mundo da conotação ao falarmos de um texto literário. Então, a 1.3, as peraltagens é brincar com palavras, usá-las, né, da forma mais imaginativa possível. Bom, indo para 1.4, deixa eu subir um pouquinho. A poesia é ficção, é fruto da imaginação do poeta. Mencione partes do poema
que ilustram aquilo que o poeta pode criar, independentemente de corresponder ou não à realidade. Então, mesmo que a criação do poeta não corresponda à realidade, né, a poesia torna tudo isso possível, né? Então, pede para vocês mencionarem partes que mostram que num poema tudo é possível. São alguns trechos que vocês podem retirar. Lembrando de colocar entre aspas, né? Porque vocês estão retirando de um texto. Então, no caso seria: no escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. E também foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. Como assim uma pedra dar flor? Isso está no sentido figurado, né? Não podemos esquecer essa figuração da palavra, esses novos sentidos que ela ganha no mundo poético, ok? Então, quando você analisa um poema, um texto literário, você tem que se abrir para você receber esse texto, porque cada palavra foi pensada, né? Pensada na sua significação, na sua sonoridade, na sua musicalidade, nos seus efeitos de sentido. Então, um texto literário, ele traz todo esse leque de possibilidades, né, na sua interpretação. E você tem que abrir seu coração, abrir sua mente para poder compreender e receber um texto poético. Bom, a 1.5, vamos lá para 1.5. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Por que os vazios seriam maiores do que o cheio? Como que o poeta enche o vazio? Bom, o que será, né, que vocês captaram dessa questão? No vazio cabe tudo que se pode imaginar. Porque se está vazio, ainda precisa ser preenchido com o quê? Com a sua criação, com a sua imaginação. Ou seja, o poeta enche o vazio com a sua imaginação, com a sua ressignificação, com a sua leitura de mundo, né? De expor o sentimentalismo, ok? Então, se está cheio, há como se acrescentar? Não há. Mas e se está vazio? Posso acrescentar sentimentos, imaginação, vivências, né? Tudo voltado para a questão do sentido figurado, né, das palavras. Bom, a 1.6 que nós temos aqui, ela é o seguinte: a mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda. Carregar água na peneira é uma expressão popular, usada em regiões rurais, que significa fazer algo muito difícil. A mãe comparou carregar água na peneira a outras ações, como se analisou na resposta, né, à questão ponto 2. E a ser poeta. Qual a visão sobre poesia expressa no poema? Qual a visão que vocês conseguem identificar de poesia no poema, né? Vamos lembrar a diferença entre poema e poesia para essa questão? Já foi falado em aula, já foi explicado, mas é sempre bom relembrar que todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema, né? E por quê? Porque poema é aquela estrutura dividida em versos e estrofes, podendo rimar ou não. Poesia é muito mais abrangente. A poesia, ela é ligada, ela é voltada diretamente às expressões dos sentimentos, né? Então, tudo que te emociona, que te toca de alguma maneira, é poesia para você. A poesia, ela é mais particular. O que é poesia para um pode não ser para o outro. Uma cena de filme, uma letra de música, um comercial.
tudo isso que te desperta alguma coisa, que toca o seu coração, que te emociona, pode ser para você poesia, uma obra, um quadro, uma escultura, um monumento. Se aquilo despertou algo, né, fez brilhar seus olhos, para você aquilo é poesia, ok? Então aí a diferença entre poesia e poema. E a questão 1.6, qual a visão sobre poesia expressa no poema? A visão de que poesia é arte, de que ela não tem utilidade prática, né? Que ela desperta emoções e sensações, que ela não é uma produção fácil por não ser objetiva. Correto, meus queridos? Então aqui ficou até 1.6. Espero que até agora vocês tenham acertado. Muito embora tudo que é subjetivo é mais complexo de se interpretar. Precisa de muito treino, de uma visão mais... de um olhar diferenciado do que você, no caso, olha quando é um texto jornalístico, né, um texto publicitário, que não tem todas essas situações adversas da linguagem. Bom, aqui na página 60, né, na página seguinte, nós temos a 1.7, certo? E antes temos uma explicaçãozinha sobre metalinguagem. Eu vou até aproximar um pouquinho aqui, né? Para explicar para vocês, metalinguagem é um termo usado para denominar o uso da linguagem para falar de si mesma. Ou seja, quando a linguagem explica sobre ela mesma, nós temos a metalinguagem. Então, por exemplo, o dicionário. O dicionário, ele não está explicando sobre a significação das palavras, a palavra explicando sobre a palavra. Então, no dicionário, nos livros de gramática, nós temos a metalinguagem. Usa-se a linguagem para definir palavras, para esclarecer regras de uso da língua. Enfim, fala-se do idioma usando o próprio idioma. Nós usamos a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Um filme que aborda o histórico ou técnicas do cinema constitui metalinguagem. Por exemplo, A Invenção de Hugo Cabret. A Invenção de Hugo Cabret é um filme que explica, retrata a história do cinema. Então, ele é uma metalinguagem. Em O Menino que Carregava Água na Peneira também ocorre metalinguagem. Por meio da poesia, nós falamos do fazer poético. Entenderam? Que legal quando a linguagem fala sobre ela mesma. Nós temos então a metalinguagem. Vamos para a questão 1.7 então. Compare a reação da mãe nesse poema à da mãe do texto. A incapacidade de ser verdadeiro. Lembram daquele texto? A incapacidade de ser verdadeiro, que a mãe achou que o menino estava doente, levou ele no médico e o médico disse: esse menino é um caso de poesia? Então, é esse texto aí, do Carlos Drummond, que nós estudamos em aulas iniciais. Vamos comparar a mãe deste texto, estudado hoje, com a do texto de Carlos Drummond. A mãe do texto de Drummond, ela não entendeu a poeticidade do seu filho. Ela entendeu que ele era mentiroso, que ele era doente, tanto é que ela o levou no médico, né? Já a mãe do poema de Manuel de Barros, desse de hoje, ela entende, né, a inclinação poética do filho, ela compreende esse mundo da imaginação e sonho, né, no qual o menino está mergulhado. Então ela faz o que? Ela tenta interpretá-lo, ela não julga, né? Ela tem uma atitude de reafirmação e apoio. Então é um contraste entre as duas mães que vocês devem ter feito aqui no 1.7, ok? No 1.8 pergunta se os versos desse poema são rimados. Eles não são rimados, né? Porque não é uma obrigatoriedade, né, do poema. As rimas, elas podem ou não estar presentes. Geralmente as rimas se fazem presentes nos poemas clássicos, né? E sobretudo nos sonetos, né? Os sonetos que são
compostos por 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3, sendo assim 2 quartetos e 2 tercetos. Neste caso, nós não temos um poema clássico, então eles não são rimados, ok? Pessoal, essa é a correção, tá? Das atividades. Eu espero que vocês tenham acertado, tenham conseguido realizar com um olhar diferenciado, né, para este texto, que pede esse olhar particular, por tratar-se do eu lírico, por tratar-se de um texto literário, de uma ressignificação, de uma plurissignificação de palavras, de um universo poético, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem contar comigo sempre que precisarem. E a nossa correção fica por aqui. Beijos, estou com muitas saudades e até quinta-feira com a aula de literatura de todos os textos. Beijos, fiquem com Deus!